do nosso jornal com uma notícia triste. Morreu hoje na África do Sul, vítima de doença, o vice-ministro, aliás, o vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, o general José Weng Sang. Weng Sang exercia o cargo de vice-comandante-geral da PRM desde agosto de 2015. Ele era um dos destacados agentes da polícia. Até a data da sua nomeação como vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Weng Sang vinha desempenhando as funções de comandante da Polícia de Fronteira. Antes disso, desempenhou outros cargos importantes na polícia, um deles na província de Nampula. Notícia triste que dá conta da morte do vice-comandante da PRM, José Weng Sang, que morreu neste dia de hoje na África do Sul. Nós vamos então dar prosseguimento com o nosso jornal. Já sabe que às sextas-feiras, nesta primeira parte, temos sempre um convidado para fazer a análise de alguns temas arrolados da semana e, como sempre, temos então o nosso convidado residente, o Dr. António Frangulos, que vai então daqui a pouco fazer alguns comentários com relação aos nossos temas de hoje. Boa noite, Dr. Frangulos. Vamos começar com a nossa questão prévia, que dá conta que o presidente interino de Nampula exonerou 9 vereadores e colocou a maior parte deles membros do MDM. Dr. Frangulos, como é que vê esta situação, tendo em conta que estes vereadores, ora nomeados, foram demitidos pelo edil assassinado Mahmoud Amoran? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores deste programa. Em segundo lugar, endereçar os meus sentidos pésamos à família nuclear e à família alargada do nosso finado companheiro, o vice-comandante geral da PRM, o general Weng Sang, colega que trabalhei com ele nos anos 70, 80, lembro muito bem. Eu, quando estava nos acidentes de viação, todo o acidente que se dava na cidade, no Maputo, porque na altura não havia cidade nem província, ele é que tratava de trazer para a brigada dos acidentes de viação na PIC os croquis. Claro que ele nessa altura era chefe de uma simples secção e, como foi sempre uma pessoa muito aguerrida, e foi subindo, foi crescendo, subindo os degraus da hierarquia da polícia. E vindo para o nosso caso, bom, eu devo dizer que ele tomou a medida que tomou. Não estou certo, mas tenho um pressentimento de que há alguma precipitação na tomada da medida e, embora possa ter um encaixe jurídico, uma cobertura jurídica, mas nem tudo o que é legal é justo, não é? Pode ser que politicamente, mais uma vez, o partido que ele representa venha a ser penalizado na medida em que a compreensão, a interpretação, digamos, não vai ser pacífica, sobretudo se nós formos a olhar para tudo o que está
em volta para o que está antes, não é? O que aconteceu, portanto, com o finado edil. Eu penso que o presidente da Assembleia e presidente do Conselho Municipal, portanto, interino, não está a avaliar, não avaliou porque já tomou a medida. Mas será que esta decisão não foi conhecida, portanto, pelo presidente do partido MDM, David Simango? Não estou em crer que este presidente interino tenha deliberadamente tomado esta decisão sem consultar os seus superiores. Acha que David Simango não tem conhecimento destas nomeações? Tendo em conta que os antigos vereadores, estes que foram demitidos por Amurana, por suspeitas de corrupção. Eu não estou a dizer que ele tenha tomado estas medidas sem ter consultado ou sem ter sido aconselhado, não é, por alguém seu superior hierárquico ou por algum órgão, digamos, partidário. Não estou a dizer isso. A verdade é que ele está, nesta altura, na qualidade de presidente, né, do município interinamente. Portanto, os atos são pessoais que, a todo e qualquer momento, ele tem que saber que é a última instância de tomada de decisão. E ele não é nenhum robô, não é nenhuma máquina. Ele tem a obrigação de ponderar todas as suas decisões. Ele, no partido, é uma peça interativa, é um sujeito. Então pode discutir muito bem qualquer sugestão de decisão, de tomada de decisão, com os seus superiores ou um órgão que superintenda, portanto, a sua atividade. Mas a verdade é que tudo tem que ser sempre, porque aqui o político não se pode ignorar, não se pode pôr-se de lado, né? Ele tem que pensar que, em última linha, há sempre consequências. E no caso concreto não estou falando em consequências jurídicas, mas consequências políticas. E nós já estamos numa situação em que sabemos que tudo que andou à volta, digamos, do assassinato do presidente Amurane, não é? Nós vimos que o partido MDM, não é? Na pessoa também do seu presidente e de algumas figuras prominentes do MDM em Nampula, quais sejam este presidente interino agora, não é? Que é o presidente da Assembleia Municipal, o delegado, não é? Do partido, estiveram, digamos que, nesta refrega, nesta confusão que antecedeu, portanto, o macabro assassinato do Amurano. Daí que, talvez completar isto só, daí que a opinião pública, não é? Nós vimos no próprio dia das exéquias, né, que a opinião pública causticava, portanto, o partido MDM. E qualquer outra posição, qualquer outra medida que ele possa tomar, e já na qualidade de substituto daquele assassinado, tem que ser uma medida ponderada. Eu não vou dar aqui nenhuma lição de moral, do que devia ter feito, do que não devia ter feito, mas simplesmente a minha opinião é que nesta altura, e até mais um tempo de bonificação, é preciso agir-se com ânimo bem frio, com uma prudência,
tal que não traga outro tipo de consequências. Exatamente. Falou há pouco o Dr. Frangulos que esta decisão deste presidente interino foi precipitada. Na sua opinião, o que é que terá ditado esta precipitação? O que é que o MDM quer ao colocar grande parte de vereadores que tinham sido expulsos pelo edil assassinado Mahmoud Amoran a voltarem então nas suas funções? O eu ter dito que se precipitou quer dizer que ele bem podia ter agido com menos celeridade, menos paixão, não é? Com cabeça menos quente, porque nós sabemos que o finado, o antigo presidente, teve choques diretos com este que o substitui, não é? Mais do que o delegado, que não me parece ser membro do Conselho Municipal, eu não posso dizer, não sei, mas este que é mesmo presidente da Assembleia, portanto era colega na estrutura, digamos, do Conselho Municipal, teve choques diretos com ele. Então, é preciso ver que o que aconteceu, né? O que aconteceu não foi pacífico, o que significa que qualquer outra posição também, a tendência é de não ser tão pacífica, né? E daí que precisa de maior ponderação, maior ajuizamento. Quer dizer, olhemos para o que é que ele fez. Foi anular a decisão do antigo presidente do município. Portanto, o antigo presidente retirou, ou desafetou, afastou os vereadores, portanto, do MDM e substituiu-os por membros que não fossem do MDM. Até dizia-se, né, que substituiu por membros da Frelimo. Tudo bem? Então, ele chegou, não é? E eu penso que tinha muita outra coisa, não é? Para fazer, pelo menos 1, 2, 3, 4 dias. A pressa é inimiga da perfeição. E enquanto isso, a aconselhar-se melhor. Porque por mais que tenha sido alguém que tem uma precedência sobre ele, hierárquica, portanto alguém que no partido manda nele, o tivesse dado instruções, ele bem poderia abster-se de tomar a risca essas instruções, não é? Na hora, em cima do ponto. Mas podia esperar e para ponderar melhor, porque com cabeça quente nunca se tomam medidas prudentes. Mas esta decisão precipitada pode pesar para o MDM. Estamos a falar de vereadores que o próprio Mahmoud Amoran, que era um edil adorado, digamos assim, pelos municípios de Nampula, e com esta mudança isto vai significar... Nós temos que voltar outra vez para aquilo que nós dissemos na hora. E vai pesar em que sentido? No sentido, politicamente, em que sentido? No sentido que quando chegar a vez, né, porque ele vai substituir interinamente, ainda não se decidiu, né, mas eu acredito que a Frelimo, que é muito experiente e até astuta, né, vai gerir esta situação com muita inteligência, não é? E sempre no interesse de tirar, portanto, dividendos políticos. E quando é que esses dividendos políticos vai tirar? Nas próximas eleições autárquicas, porque a Frelimo já fez ver, não é, que não está interessada a
apesar de que juridicamente a obrigatoriedade era de haver intercalares. Nós vamos mas falar não deste está assunto interessada daqui a nisso. pouco. Vamos para falar poder daqui a perceber o que quero dizer, tem que passar por aí. Não está interessado em haver intercalares. Então, esta situação de o MDM ter que gerir o município até as eleições, portanto, no fim do mandato, não as intercalares, tem um objetivo muito claro relativamente àquilo que se trata de aproveitamento político. Quer dizer, a Frelimo vai tirar dividendos na medida em que o MDM tem este espaço, não é, para poder cometer erros. Só parte a louça quem vai à cozinha. Mas então ela não quer partir a louça, porque imaginemos que vai às intercalares e ganhe, porque estamos a dizer que o MDM não está muito bem depois que isto aconteceu. Imagina que ganhe. Mas a Frelimo não está interessada em mandar nestes próximos 12 meses. Porque quem vai à cozinha, só parte a louça quem vai à cozinha, e ela não quer partir a louça. Mas estamos a falar que esta decisão tem um significado, Dr. Frangulos. Tem. É uma espécie de coisa, de uma decisão vingativa. Quer dizer, o edil, não é, finado, fez isto, não é? Estava-se a vingar, vamos lá por aí. Foi a interpretação na hora. Está-se a vingar porque eles se revoltaram contra ele, por causa de tudo aquilo que nós já estivemos aqui a ver. Portanto, aquelas acusações que os membros do MDM teriam assacado contra ele, né? E ele, no meio disso tudo, tomou uma posição em afastá-los. Digamos que esta medida soube um pouco, ou muito mesmo, a vingança por parte do Mahmoud, que também era uma pessoa. Nós não podemos pensar que ele era perfeito, era Deus. Portanto, a posição que toma naquela altura, porque quando tira todos, não é? Aí já não olha para uma questão muito pessoalizada, do estilo, este sai porque fez isto. Mas estes aqui, porque são do MDM, saem todos. Mas o MDM quer marcar território ao colocar estes vereadores do seu partido? Está a tentar marcar território para as próximas eleições? Pode ser que pense assim, mas pode ser contraproducente os resultados. Daí que eu digo que era procurar frieza na cabeça para encontrar formas muito mais requintadas. Na política é assim, de fazer as coisas e não a correr, porque o problema de ir a correr, até podia tomar a mesma posição, mas daqui a quanto tempo? A uma semana, 2, depois dele tomar o poder. Chegar ali como quem está ali para ver o que é que se passa na casa, o que é que há, o que é que não há, e depois disso reúne com eles e depois vai tomando. Mas não sei se está a ver, entrou, pegou logo na caneta, está a assinar as exonerações, e segunda-feira está a dar a posse, parece que era para conferir hoje, não aconteceu por qualquer razão. Quer dizer, esta azáfama, esta precipitação, esta pressa toda, não sai bem na fotografia política. Última questão, Dr. Frangulos, com relação a este assunto. Estamos a falar de vereadores que estiveram em funções naquele município, mas que Mahmoud Amorar, um edil assassinado, decidiu afastá-los. Segundo informações que circulam, 2 dos vereadores tinham sido supostamente acusados de corrupção, por isso que o edil... Que os readmitiu. Exatamente, que os readmitiu. Tudo, mesmo que não tivessem sido, este ato todo vem animar conversa. A esta hora que estamos aqui, não é? Não está-se a falar de outra coisa, ainda por cima como fim de semana. Não se está a falar outra coisa na cidade de Nampula, em cada esquina, em cada metro quadrado, em cada barraca, em cada quiosque, em cada restaurante, todo o palco e meio está-se a falar deste processo, deste problema. E eu penso que era possível evitar. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Desta feita vamos falar das eleições intercalares em Nampula. O Governo avalia então se há condições ou não para a realização
das eleições naquele município e pediu 30 dias para tomar esta decisão. Entretanto, a CNE, na voz do seu presidente, disse que existem condições materiais, condições de logística, para que as eleições sejam realizadas, mas que espera então a decisão do Governo. Como é que olha para esta situação? Tende-se a olhar para a lei, o que diz a lei, ou então para o que o Governo, neste caso, diz? Não, primeiro porque a Comissão Nacional das Eleições está a chutar a bola para o Governo, né? Está a dizer que, primeiro, juridicamente deve haver eleições intercalares. E isto aqui foi a primeira coisa que eu disse, depois de ler tanta opinião, dispara e tudo mais, mas eu nunca tive dúvidas que, segundo a lei, devia haver eleições intercalares. Sem que eu, não é, dissesse se concordava com elas politicamente, entende, né? Se eram benéficas ou não. E a Frelimo está a jogar politicamente. Quer dizer, é preciso não pôr de parte que o governo está a dizer é o governo da Frelimo. Quem orienta a ação do governo é a Frelimo. Portanto, a Frelimo não está interessada, porque se estivesse interessada, como há condições jurídicas, já teria decidido pelas eleições intercalares. E porquê que acha que este partido não está interessado nas eleições intercalares naquele município? Já disse, só parte da louça quem vai à cozinha. E o que a Frelimo não quer fazer é cometer erros daqui até lá. Porque quem está a governar não é possível governar sem cometer erros, desde que não seja uma governação de erros, né? Mas o indivíduo, para provar a sua falibilidade como pessoa, tem que cometer erros. Ora, interessa-lhe estar de fora. Para quê? Para entrar, portanto, nas eleições autárquicas, limpo, clean no assunto. Portanto, há de ver que a decisão que vem, esses 30 dias, é só para fazer tempo. A decisão que vem daí é simplesmente para dizer por isto e por aquilo, não é? Um discurso bonito a justificar, no fim, para concluir que não há condições para eleições intercalares. Portanto, o presidente da Assembleia, né, vai ter que tomar posse já como o presidente, não é, interino que vai até as eleições, porque não tomou posse. Simplesmente ele está na situação de substituição nos termos, portanto, do artigo 60, número 1, né? Será substituído interinamente pelo presidente da Assembleia Municipal até nova eleição. Mas, depois, quando se chegar à conclusão de que não há eleições intercalares, então o presidente terá que tomar posse como o presidente interino até ao fim do mandato. Mas olhando então para estas duas vertentes, juridicamente, deve-se realizar as eleições, mas, por outro lado, o presidente da Assembleia Municipal pode conduzir os destinos daquele município até a realização das eleições em outubro do próximo ano. Olhando para essas duas vertentes, é possível. Portanto, não há, uma não choca a outra. Nenhuma estará... Olha, é assim, imaginemos que o MDM, né, também não quisesse as intercalares e até chamasse, não é, apelasse, digamos, à consciência dos outros partidos da oposição no sentido de não haver intercalares, né, para, se puder, ir até lá. Então, esta posição coincidiria com a do governo, portanto nunca haveria qualquer tipo de problema, porque ninguém ia se queixar ao Conselho Constitucional, portanto impugnar qualquer decisão no sentido de que não há intercalares, embora juridicamente podendo, até devendo haver, porque a lei está para se cumprir.
Mas, no sentido contrário, é que haveria problemas, porque haveriam de tentar impugnar a decisão do governo, no sentido de que não, a lei diz isto. Por isso eu não estou a ver o problema nesse âmbito, não haverá problemas nesse âmbito, mas eu estou a ver são as consequências políticas, não as consequências jurídicas, porque aqui, olha, às vezes a lei tem que cede, não é? E nós sabemos, estamos num mundo em que quando o leão tem que perder com o cabrito, tem que perder, não é? E perde, mas a regra é que o leão, não é mais forte, come até o próprio cabrito. Então, neste caso concreto, nós sabemos que vai ser assim como o governo vai decidir. E não haverá qualquer tipo de oposição, porque só por esta situação que nós vimos em pouco tempo, tomou conta, não digo tomou posse, tomou conta do município, já foi a correr, a tomar medidas, que eu acredito que essas medidas devem ter-se aconselhado, mesmo que não se tenha aconselhado, mas já correu a tomar medidas, quer dizer, está a gostar. E se está a gostar, não há de haver qualquer tipo de oposição se o governo decidir que não haverá intercalares, mas consequências políticas que se fica à espera. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema da noite. Dr. Frangulos, vamos falar então dos salários milionários dos administradores da eletricidade de Moçambique, empresa pública. Dr. Frangulos, o que é que tem a dizer com esta questão que foi despolitada então esta semana, que dá conta que, por exemplo, um administrador da EDM receba mais de 1 milhão de meticais, fora as regalias? Bom, eu só devo dizer que é bastante triste e até vergonhoso, né? Nós estamos numa situação em que não há nem equidade, não há nem moral, né, em determinadas situações. Um caso concreto é este dos salários e dos salários das empresas públicas de um modo geral e de um modo muito concreto dos salários da eletricidade de Moçambique. Não é crível que um país que se debate com tantos problemas, nós vamos estar a subir combustível todos os dias. O gás doméstico está a subir todos os dias. A eletricidade está cada vez mais cara. Então, se está cada vez mais cara, é porque há problemas de encaixe, há problemas de rentabilidade, há problemas de produtividade, há problemas de produção. E como é que tu me explicas que um administrador leve para casa 1.204.655 de salário? Quanto é que recebe o presidente da República? E já defendi isto desde a Assembleia, quando por lá passei. Tem que haver uma transparência nos salários que o Estado paga aos seus funcionários. O moçambicano tem o direito de saber quanto é que recebe o presidente, quanto é que recebe o seu secretário, quanto é que recebe o seu ajudante, o seu guarda-costas, quanto é que recebe o ministro, quanto é que recebe o primeiro-ministro. Isto é um direito. Vai para outros países mais civilizados e nós temos que ansiar uma coisa melhor, né? E porquê que em Moçambique estes salários não são divulgados? Exatamente porque não há justiça nesses salários. Nós somos um país de letra da lei apenas, em que nós abrimos a Constituição, somos um país democrático, somos um país de justiça social, mas é justiça social isto?
é justiça social. Quando você sai a esta hora para a rua, você vai encontrar milhares de pessoas à espera dos my loves. E há indivíduos que neste país, quer dizer, não estou a ver, estávamos a discutir outra vez os Mercedes dos deputados, que custam 2.500.000, e estes administradores, em cada 2 meses, compram um Mercedes. No fim do ano compram 6 Mercedes, daqueles que o deputado tem por 5 anos, ao fim e ao cabo. Então, há qualquer coisa que está mal. E mais uma vez, né? E ainda mais, não só isso, como este PCA, não é? O Mateus Magal, engenheiro Mateus Magal, está a pagar, a eletricidade de Moçambique está a pagar uma luxuosa casa no Ind Village, que custa o valor de 790.000 meticais por mês, 9.482.400 meticais por ano. Quanto é que custa uma casa construída? Menos de 3 milhões, se calhar. Nem que fosse 9 milhões, era preferível construir-se uma casa ou comprar-se, digamos, nós vimos aí, há condomínios que vendem flats, e deve haver condomínios que vendam inclusivamente casas. E eu, olha, digo mais, este governo, se decidir criar uma tabela, não é? Para um ministro que não tem a casa, tem tanto de subsídio de renda de casa, para arrendar uma casa, há de ver que o PCA das empresas públicas, etc., administradores, há de ver que se lhes der o dinheiro, não é, no bolso, para ir arrendar uma casa, há de arrendar uma casa que custe metade, o resto fica com eles. Mas quando é o Estado a pagar, eles não se importam em viver num 10 vezes mais o que a equidade recomenda. Não faz sentido nenhum. E este indivíduo saiu do hotel, no Hotel Polano, onde ocupava uma suíte presidencial. E eu li aí um jornal que lhe perguntava quanto é que pagava no Hotel Polano. Ele disse que, olha, esta questão é de um foro privado. É foro privado, a casa que paga com dinheiro público. Quer dizer, isto não lembra o diabo. E mais uma vez, num bom pano, cai a nódoa. Lá vem o tal jornal a dizer que este indivíduo veio, não é, do Banco Africano, se não me engano, onde esteve a trabalhar, das mãos do presidente, porque há uma certa relação de amizade. Da mesma maneira que nós vamos encontrar noutros arrogantes do governo uma certa relação também de amizade com quem manda neste país. E eu mesmo que venho com um discurso de combate à corrupção. Mas estes salários justificam o trabalho ou a produção nada. Que a EDM não justificam nada. Olha, o polícia que mora em Mocimboa da Praia não recebe nem sequer 1/4 deste salário. E vem aí, se aquele polícia não faz aquele trabalho, havia de ver que o governo não estaria estável no Maputo, porque aquela instabilidade, né, está a ameaçar até os projetos que estão lá. E nós andamos aqui todos cabeça bem erguida, com confiança e tudo mais, porque estamos a contar com aquelas riquezas que vão sair dali. E aquele grupo está a ameaçar, até certo ponto, aqueles indivíduos. E eu lembro-me que o projeto Nangade morreu ali, um bonito projeto que o Samora tinha. Mas o ataque que matou uns tantos alemães, acho que eram alemães da Alemanha do Leste na altura, não é? Acabou com aquele projeto. E eu estou em crer que se num desses projetos, aqueles indivíduos, no lugar de atacarem as esquadras, virarem os canos e matarem uns tantos, não sei o quê, fecham esses projetos. Mas quanto é que recebem os comandantes? Não quero falar daqueles coitados dos peões no tabuleiro de xadrez.
Quanto é que recebe o comandante-geral da polícia deste país? Quanto é que recebe o diretor da Cernic? Quanto é que recebe o ministro? Quanto é que recebe o ministro? O próprio primeiro-ministro? Quanto é que recebe? Tirem-nos daí e depois comparemos com estes vencimentos. Quanto é que recebe o próprio presidente da República? Isto é simplesmente um escândalo. Quer dizer, não é possível um cidadão estrangeiro em relação a Moçambique ver estes vencimentos. A primeira pergunta é que se neste país, não é, um simples administrador de uma empresa pública recebe 1.200.000, e quanto é que recebe o presidente desse país? É a primeira pergunta que faz. Este PCA é nomeado pelo primeiro-ministro. Se o seu subordinado recebe 1.204.665, a pergunta que qualquer pessoa faria, que não cala, é quanto é que recebe o primeiro-ministro? Quanto é que recebe o governador do Banco de Moçambique? O Banco Central, emissor deste país, quanto é que recebe? Que isso não se justifica, de modo nenhum. Isto nem merece comentário. Exato. É uma vergonha, ponto final. Mas consta do relatório de contas da EDM que em 2015 estes administradores recebiam pouco mais de 700.000 meticais por mês. E que houve um aumento de 61%. E que unilateralmente entre eles decidiram que eles merecem receber então acima de 1.204.000 milhões, cerca de 61 milhões de meticais. Não, por cento. Em relação 61%, exatamente. Em relação ao que recebiam, cerca de 600 e tal, ou 700 e tal que 700 e tal milhões, exato. E aumentaram cerca de 61%. Mas isto mostra exatamente o desnorte, não é? que isto tomou. Aliás, nós até já aqui aferimos, não é? Que as empresas públicas, não é? Eram um cancro neste país. As empresas públicas é qualquer coisa que precisa até de uma investigação, de uma auditoria, porque eu nunca quis dizer isso, mas a mim ainda não cabe na minha cabeça, não cabe que estes vencimentos o indivíduo leve o todo para casa, se não há aqui ricochê destes vencimentos, ok? Eu pago-te 1.200.000 e tal, epá, e tu tens de fazer ricochê de tanto, ou para o partido, ou para outra coisa qualquer. Não é possível. Outra coisa não pode justificar isto. Outra coisa não pode justificar isto. Por isso mesmo, e eu penso que esta coisa de empresas privadas, não é? O próprio interventor, o Fundo Monetário, perante as dívidas que se tem, devia intervir de modo a privatizar isto tudo. Há que se rever pontualmente. E essa coisa de bandeira já não estou de acordo. Quer dizer, é onde se vai. É sacos azuis. São sacos azuis de quem? Sacos azuis da Frelimo. Porque nós já dissemos aqui, só é dirigente quem é da Frelimo, todos os outros não têm capacidade. Se você não é da Frelimo, não tem capacidade, você é incompetente, é incapaz, não tem postura. Todos que não são da Frelimo não têm postura. Portanto, todos os que detêm esses postos, não é, onde se come, são indivíduos da Frelimo. Mas o Presidente da República... Por isso eu sempre disse e defendi que o combate à corrupção, o discurso de combate à corrupção, que o Presidente agora tem estado a toda hora a falar desse discurso, tem de provar começando dentro da própria Frelimo. Por quê? Porque é lá onde estão os maiores corruptos, sem querer dizer que todos eles, e eu sei e digo com toda a propriedade e conhecimento de causa, que existe uma reserva moral lá dentro, mas que os corruptos todos estão lá. Tu não tens ninguém que seja corrupto, que não seja da Frelimo. Por quê? Porque a corrupção, a ocasião faz o ladrão, não é? Só fazes corrupção se tu estás a deter um posto. E quem é que detém postos em Moçambique? Se você não é da Frelimo, não está em nenhum posto. Eu já disse, os competentes em Moçambique são apenas da Frelimo. Todos os outros que não têm cartão vermelho não são capazes, não são competentes, não pensam direito, nem têm qualquer opinião que vale. Mas o Presidente tem tido um discurso contrário a estas ideias. O Presidente da República que diz que... Mas é um discurso até agora.
Até agora tem sido discurso. E eu leio todos os dias o discurso dele. É só discurso. E ele agora pegou o discurso da corrupção. Mas o combate à corrupção, o combate ao crime, a lavra pelo desenvolvimento de Moçambique, não se faz com discurso, faz-se com ações. De tal maneira que todo mundo está cansado dos discursos. Já diz, você abre qualquer jornal, abre qualquer rede social, há de ouvir dizer que já basta do discurso de combate à corrupção. Aliás, dizem de boca aberta que este novo discurso da corrupção, não é diferente do seu discurso do dia 15 de janeiro de 2014, ou 15, não é? Mas pode-se então... 2015. Tende-se começar-se de um lado e se calhar o Presidente tenha que comece, ainda não começou. E depois a corrupção, o nível galopante que tomou, já não se começa por baixo, tem que começar por cima. O combate à corrupção tem que começar lá em cima. E ele tem de mostrar isso, porque fora disso não vai convencer a ninguém. Ele tem que começar de cima. Nós estamos aqui todos os dias para dizer isso. Que se zangue, mas estamos todos os dias para dizer isso. A corrupção que comece de cima. A corrupção que comece dentro da própria Frelimo. Fazer... Aliás, o Fernando Faustino da Clino, o homem bombástico nas suas intervenções, o homem que cria armas para ensinar o Gakama, o que é guerrilha, né? O homem que não dorme porque os municípios, né, estão nas mãos da oposição, é ele que disse que temos que fazer a purificação de fileiras. E eu não vi nem sequer uma vontade de purificação de fileiras naquele congresso. E eu vi ali, pelo contrário, uma negação de tudo aquilo que eu pensei que ia acontecer, da própria democracia. Unanimidade não é democracia. Democracia, se quiser fazer, são aqueles seis que votaram contra. Exato. Últimas considerações com relação a este tema relacionado aos salários milionários, Dr. Frango Gouldes. A última consideração é que o Presidente não pode estar a leste disto. E isto, hoje, é pela EDM, não está a acontecer só na EDM, está a acontecer em muitos outros sítios. Tem que haver critérios. Tem que haver critérios. Quando se fala de equidade, quando se fala de justiça, quando se fala de distribuição da renda, não é? É exatamente existir critério. Não pode haver quem tenha até para deitar fora num país em que há indivíduos que quando amanhece não sabem o que é que vão comer, não sabem o que é que vão dar aos filhos. Ainda há pouco tempo, não é? Não se pagou o 13º. Estamos perto para termos o outro fim do ano. Há de chegar o fim do ano e não pagar o 13º para quem precisa. E há quem tem 1.200.000 para levar por mês. E há cidadãos que não têm isto por ano. Por ano. Tem um administrador, que alguns deles eu os conheço, até suas capacidades eu conheço, não justifica este salário. E isto aqui a mim ainda não me convenceu que é salário que leva todo ele para casa, que não tenha ricochê. Portanto, há qualquer coisa que está errada. Porque hoje em dia não há dinheiro que tire do Estado que não passe por alguém que esteja contra a meia volta está a aparecer nos WhatsApps e nas redes sociais. Esta pode ser uma das formas de tirar o dinheiro para poder continuar a financiar as atividades do partido. De outra forma, tem que provar o que é que este indivíduo faz para merecer 1.200.000. E por que é que a eletricidade está a subir? Se há dinheiro para pagar esses indivíduos, se esses indivíduos estão a produzir, estão a dar uma mais-valia na eletricidade de Moçambique, por que é que o cidadão está a ser castigado com aumentos constantes de eletricidade? E as dívidas que esta empresa tem? E as dívidas que a empresa tem. Aquele despesismo todo que nós vemos no relatório do KPMG, isto não é só em relação aos vencimentos, a alimentação, custar cerca de 7 milhões ou coisa parecida, não sei para quem. E nós, se formos a ver o relatório da auditoria, ali não tem mais nada senão esbanjamento, despesismo, quer dizer...
Bom, vamos então passar para o nosso outro tema. Vamos falar da decisão da PGR que requereu a anulação do memorando de entendimento entre os irmãos Carlos Mesquita, o Ministro dos Transportes e Comunicações, e também do seu irmão falecido, Adelino Mesquita. Dr. Frangulos, o que é que tem a dizer com relação a esta decisão da PGR, que foi prontamente aceita pelo Ministro Mesquita e que ele mesmo próprio disse que não havia nenhuma matéria criminal nesta assinatura entre os 12 irmãos? Bom, eu penso que chegamos àquilo que nós já prevíamos, que são as consequências das várias análises que nós aqui andamos a fazer. Desde o primeiro minuto nunca tivemos dúvida de que o senhor Ministro dos Transportes e Comunicações, senhor Carlos Mesquita, tinha pesado o risco. Nós dissemos-lo e várias outras correntes o disseram, né? E apesar de ele ter vindo a terreiro arrogantemente dizer: eu conheço a lei e respeito a lei, não violei a lei, dizia ele, mas primeiro foi a Comissão Central de Ética que disse que ele tinha pisado o risco, né? Depois veio a Ordem dos Advogados e outras correntes no mesmo sentido. Ora, não só em relação a estes contratos que teria assinado, não é, com o Coronel de Moçambique e o Coronel de Quelimane, não é, que sentaram-se lá dois sujeitos de direito, não é? De um lado estava o irmão, não é, a representar as empresas, do outro lado estava o irmão a representar o Estado. No fim, lá assinaram Adelino Mesquita, Carlos Mesquita. Quer dizer, isto é uma vergonha. Isto não precisa de sentar na cadeira da faculdade de Direito, não precisa de qualquer outra coisa para ver que isto aqui simplesmente é uma violação a tudo que é ética. Ora, uma coisa é certa, a pessoa continuou a avançar nesse sentido, porque não havia nenhum problema. Não havendo nenhum problema, significa que não tem condições morais para ser servidor deste país. Servidor de um país, não é servidor da sua própria pessoa, da sua família, dos seus negócios pessoais. Ministro, etimologicamente, no português vernáculo, significa servidor. Ministério é serviço. Ministério Público é um serviço público. Então, se é um serviço público, não é para servir pessoalmente, não é para servir a sua família, não é para servir o seu próprio bolso, o seu próprio umbigo. Portanto, eu não sei quando é que em Moçambique, não é, a pessoa não tem condições de continuar a governar. Porque em condições normais, num país normal, este indivíduo devia ter pedido há muito tempo sua demissão. Caso contrário, o presidente que o exonera. E depois não é o único caso. E eu estou me lembrando que houve um outro caso com o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, em que fez um ajuste, não é, de um contrato de transporte na ordem dos seus 20 milhões. E arranjou aí uma esfarrapada, né, de que, não sei se foi ele ou foi o seu parceiro no contrato do lado das calamidades, que diz que a urgência que ditou. A urgência dita a violação. É urgente para violar, né? Vamos lá violar urgentemente, vamos, porque a urgência dita a violação. Então, não tem condições. Por quê? Porque se de facto nós queremos moralizar a instituição Estado, mais uma vez,
aqui o presidente fica com a garganta embargada, mais uma vez, no seu discurso contra a corrupção. Se ele quer, de facto, fazer valer o seu discurso, ele tem que mostrar com atos. O ministro Mesquita, eu não estou esquecendo ainda o caso da LAM, em que cidadãos fazem uma denúncia anônima de falcatruas também que estavam a acontecer na LAM, não estou a dizer que aconteceu, que não acontecia, mas que ele, como ministro de tutela, devia entregar à instância apropriada aquela denúncia para investigar. Ele pura e simplesmente disse que não, porque não reconhecia, não é, qualquer boa fé naquela denúncia, porque pessoas que de boa fé têm que dar a cara. Mas o problema não está em pessoa que tenha boa fé dar a cara. O problema é que a lei permite. Quando se trata de crime público, não interessa de que forma. Telefonema anônimo, carta anônima, se quiser pode identificar-se. O que interessa é o facto denunciado. O facto denunciado, a instância, a CO, não é? Neste caso é a do COEM, deve investigar. Investigando, chegando à conclusão, dá, portanto, o devido tratamento. Nós vimos o caso da FDA. A FDA foi a partir de uma denúncia. Eu não sei se é anônimo ou não, mas foi a partir de uma denúncia. Mas aquilo ali já vinha o festival, aquela folclore, parecia, durava 2 anos ou coisa parecida. Todo mundo via lá no Ministério da Agricultura, lá no próprio Fundo de Desenvolvimento, mas ninguém dizia nada. Então algumas pessoas tomaram a iniciativa de denunciar. Por acaso, está de parabéns a Procuradoria, tomou a peito, investigou. Está aí o caso dos 170 milhões. Então, eu penso que o Carlos Mesquita, o ministro Mesquita, esteve mal também dessa vez, quando ele arrogantemente disse que não. E eu só faltou dizer para deter aquilo no pior quarto de uma casa. Porque não podia, porque as pessoas não se identificaram. Não. Exato. Portanto, ele continua, não é? Agora deve estar a fazer meia-culpa, dar mãos à palmatória, mas ele já não tem, quer dizer, não tem condições para continuar. Quer dizer, nós temos que criar uma cultura, não sei quando é que vai começar em Moçambique, uma cultura de quem estiver fora do risco, da linha, saber penitenciar-se, saber redimir-se, saber pedir demissão. Nós vimos agora em Portugal o ministro da Administração Interna, com os últimos casos de cerca de 43 pessoas que morreram com os fogos, para além de outros danos e em pessoas e em coisas. O ministro da Cultura português também demitiu-se outra vez. Já ano passado. Já houve um caso do ministro da Educação por causa de um valor da filha, a beneficiar a filha no exame da admissão. E eu lembro que parece que era para a medicina. Demitiu-se. No nosso caso, nós não podemos falar disso, mas não é nesses casos gritantes de milhões de dinheiros, de meticais do nosso Estado. Exato. Vamos passar para o nosso penúltimo, ou se não, último tema. Doutor Frangules, o FMI voltou a tomar a decisão de não ajudar Moçambique no próximo ano, 2018. Portanto, o orçamento do Estado para o próximo ano não terá apoio do FMI. A dizer que o governo, portanto, encabeçado pelo Ministro da Economia e Finanças e também pelo Governador do Banco de Moçambique, Adriano Maliane, aliás, Rogério Zandamela, aproveitaram-se então da reunião anual em Washington, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, para voltarem a apelar a estas instituições a retomarem o apoio a Moçambique, mas eles foram
peremptórios a dizer que sem responsabilização, sem que o país esclareça as lacunas que constam do relatório produzido pela Kroll, não haverá ajuda. O que é que isso pode significar para o país? Significa continuação da penúria, continuação do sofrimento. Vamos continuar a espiar a pena. E os penalizados, infelizmente, somos nós, os cidadãos, não beneficiamos destes dinheiros. O que está a acontecer agora não é notícia, não é novidade, porque no primeiro momento, quando nós abordávamos isto, nós dizíamos, e dizíamos bem, que o FMI tem princípios e regras e não vai fazer um favor a Moçambique. Nós vimos na Grécia, vimos em Portugal, vimos em outros países, na Espanha, não vai fazer, nós dizíamos, não vai fazer, já passa, sei lá, 17 meses, um ano e qualquer coisa, né? Dizíamos que não vai fazer nenhum favor. E pior ainda, nós se estivermos a lembrar, né? A ginástica que eles fizeram para que aquela auditoria acontecesse, as dificuldades que tiveram, eu nem chamo de dificuldades, dificultações que existiram, né? E ainda agabar essas pessoas que andaram a obstacular, portanto, esta investigação. Portanto, nas redes sociais e por aí, a gozarem com os donos dos próprios dinheiros. Ora, já se esperava esta posição endurecida do próprio FMI. Pagou-se dinheiro para se saber onde é que o dinheiro foi. Pagou-se dinheiro para saber onde é que o dinheiro foi. E quando se chegou lá, houve, portanto, uma barricada, não é? As pessoas barricaram-se e, pura e simplesmente, não forneceram as informações importantes. Portanto, e não só, sonegaram os autores, encobriram os autores. E o FMI é claro quanto a isso. Completar o relatório é exatamente dizer onde é que foram estes e aqueles dinheiros que nas contas dá cerca de 1 bilhão e 200, não é? Aqueles 500 milhões, mesmo aqueles outros, estão muito mal explicados. No fim do dia vai dar cerca de 1,2 bilhões. E quem são? Onde é que foram os dinheiros? E quem são os autores? E responsabilizá-los. E com este castigo ao país, Dr. Frangules tem a esperança de que estas dívidas que já não são ocultas, já são ilegais, venham a ser esclarecidas a curto, médio ou longo prazo? Olha, o que vai acontecer no futuro, eu não sei, Deus sabe melhor. Mas uma coisa que eu posso vaticinar é que o governo vai ser obrigado a tomar medidas impopulares para poder fazer face a determinadas situações. E lá pelas medidas impopulares vai depender da tonalidade, de intensidade dessa impopularidade, que até pode um dia o próprio governo se arrepender. Como por exemplo? As pessoas estão cansadas. Como por exemplo, as pessoas estão cansadas. Há de haver levantamento. As pessoas, quer dizer, aos poucos, você vai lendo nas pessoas que falta só um tocar num botão para as pessoas se revoltarem. Aquilo que se diz, falta uma gota para o copo transbordar. E eu digo mais, os governantes não sabem tão bem, porque eles há muito tempo que não andam muito lá embaixo. Estão muito nas alturas. E isto eu lembro muito bem quando foi dos levantamentos de setembro, né? no mandato do presidente Guebuza, que eu vi governantes, pareciam baratas tontas, umas até a tremer, aflitos. Foram apanhados em contrapé. Quer dizer, na altura estava na moda dizer o povo moçambicano é Maningue Nice. Deixaram, só ficou os transportes Maningue Nice, lá para Cabo Delgado.
Mas já não dizem que o povo moçambicano é Maninguinais. Até aquela canção é Maninguinais. Já não cantam, não tocam todos os dias, como tocavam antes. Porque chegaram à conclusão que o povo moçambicano não é tão Maninguinais como isso. E o professor filósofo, há pouco tempo, avisou Severino Nguyen. E ele vai dizer que disse um dia. Porque este povo vai se revoltar, sim senhor. Tudo o que está a passar não pode fazer outra coisa. Não acredito que um dia saia à rua com camisas brancas, lenços brancos, para agradecer o governo por tudo o que está a fazer. Não acredito. Acredito que um dia, sem qualquer tipo de liderança, revolução sem líder, há de sair à rua e fazer estragos. Exato. Nós teremos então algumas dificuldades para o ano, avizinham-se algumas dificuldades para o ano, porque como é sabido, o nosso orçamento não poderá cobrir as metas, portanto, traçadas pelo próprio governo. Onde é que será que o país vai buscar dinheiro para cobrir estas lacunas? Que alternativas se impõem ao país para fazer face a este déficit orçamental? A primeira fonte é na política fiscal. Vai buscar dinheiro nos nossos bolsos. Já está a começar? Já está aí a taxar o carapau. Carapau é luxo. Não é? A taxar aquelas carapanas, Vites e companhia, que as pessoas, coitadas, querem se fazer transportar de uma cantrena lá para a cidade, para ver se livram dos chapas e dos mais lovos. Vai-se buscar, em primeiro lugar, vai-se buscar no bolso das pessoas. E não chega. Já apareceu há pouco tempo a presidente da autoridade tributária que não consegue atingir as metas por causa da corrupção. Será? Será por causa da corrupção mesmo? Ou porque não se importa em condições, ou porque as pessoas já não têm dinheiro. Portanto, o governo vai ter que fazer sempre uma acrobacia, uma ginástica para ir buscar dinheiro, mas a cortar aqui, a cortar ali, a cortar acolá. Há muitos projetos para o desenvolvimento deste país que hão de continuar prejudicados. E com relação aos gastos do próprio governo, acha que seria uma forma também a cortar algumas regalias na função pública? Ora bem, isso faz parte em todo o mundo, não é? Em governos que se prezem o corte das gorduras. Mas o que nós vimos aqui foi simplesmente umas medidas paliativas, até nem são paliativas, não é? Enganadoras. Pura e simplesmente para enganar o freguês. Que vamos cortar aqui, ali, acolá e tudo mais, e meia volta nós vemos-los aí nas extravagâncias. Isto até parece ser um indivíduo criticista, mas é o que estamos a ver. Os salários da eletricidade de Moçambique dizem tudo. Então, ainda se existisse uma política de austeridade, mas nós temos uma arrogância. Eu lembro-me no outro mandato, quando o IES tirava lá os seus estudos e criticava até os 7 milhões e criticava o despesismo no aluguer dos helicópteros, na altura era 3, olha, o meu presidente aumentou para 6. Quero dizer, quando estava-se a criticar que 3 eram um despesismo, não havia necessidade, com as presidências abertas e não sei o quê, aumentou para 6 helicópteros. Isso é o que nós somos, arrogantes. Nós somos arrogantes. E nós já vimos o que é que veio um bocadinho antes do 11º Congresso em relação às dívidas, a posição do relatório Kroll. Aí um contraditório que é exercido por 2 advogados para mostrar a arrogância dos dirigentes deste país que nós Sua temos. opinião? E eu ainda vi no Facebook de um dos dirigentes responsáveis pelas dívidas deste país o que é que diz a arrogância. Ela tem que ser um dia castigada. E quem pode fazer isso é o povo. A sua opinião é tirando do orçamento doméstico que o governo vai conseguir tapar? Não vai conseguir, mas vai ter que cortar aqui, cortar ali, para ver se consegue remediar a situação.
E ainda criar mais um imposto de 2, 3, 4 e 5. Qualquer dia vai criar um imposto de, sei lá, de se andar de sapatos em Moçambique. Quem anda de sapato tem que pagar imposto. O imposto da palhota. Se temos tantos impostos, impostos de lixo, mesmo aquele indivíduo que na sua zona lá para Congolota, ele faz a cova para deitar o lixo, quando vai comprar eletricidade, está lá o imposto do lixo. E vai-se criar outros impostos. E aumentar a própria água. Não há auditoria nos aumentos cá em Moçambique. Aumenta-se a eletricidade, não há auditoria, nem temos ninguém para nos defender, não temos nenhuma reguladora que é capaz de discutir com o governo, não, porque isto é injusto, está a penalizar o cidadão. Não se justifica que esteja a aumentar em menos de 6 meses ou em menos de um ano, quando nem há melhoria sequer do próprio serviço que oferece ao cidadão. Água, idem. Portanto, vai-se criando essas medidas impopulares. Daqui a nada são os transportes. Exato. Vamos então falar muito rapidamente, Dr. Frangules, sobre o discurso do Presidente da República com relação ao combate cerrado à corrupção. Não, eu não tenho muito o que dizer, porque já disse que ele de corrupção não começou no Congresso a falar de combater a corrupção e outras promessas que ele fez ao povo moçambicano no seu discurso do dia 15 de janeiro de 2015. Ele simplesmente retomou com mais acutilância, com mais veemência, com mais intensidade. Mas eu quero dizer com toda a propriedade que o discurso não combate corrupção, não combate o crime, não combate o despesismo. Esses males todos só podem ser combatidos por uma ação concreta. E estamos todos expectativos, estamos todos à espera para ver se de facto ele vai transformar o seu verbo em ação. O seu discurso é ação, porque caso contrário vai ser letra morta, não vai deixar marca nenhuma, vai deixar uma marca de 31 de bocas apenas. Exato. Vamos dar por terminada esta análise. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para a atualização das notícias. Obrigado, Dr. Frangules, até para a semana.